Solta, filho. Shalom, amados. Vamos a mais uma aula hoje. Hoje especial, vamos falar de José, o coração do provedor. José. Aleluia. Ludmila vai cantar para nós aí. Sonhadores hoje. Vamos chegar mais perto aí pra gente. Vamos curtindo aqui um calorzinho aqui na varejão aqui. Essa crise que nós vivemos hoje, eu creio que a palavra de José é uma palavra muito, muito importante. O dom de José, no momento da maior crise do mundo, ele veio, no momento da maior crise do mundo, ele teve a maior fartura, a maior bênção, e ele pôde testemunhar de Deus para toda a humanidade daquela época. Então a história de José é algo importante, maravilhoso, legal demais. E hoje nós vamos falar sobre o coração. Deixa eu ver se eu tenho aqui um instrumento para me usar aqui. Essa xícara aqui não está muito sadia, mas vamos lá, né? Aqui. Mas aqui vai o chá, né? E nosso coração é onde vai a unção. A unção vai dentro do coração. E aqui também é o lugar dos sonhos. Essa parte que é do coração, nós chamamos do nosso espírito, é a nossa parte que se comunica com Deus. Nós somos formados de corpo, alma, espírito, e o nosso corpo está aqui na terra, nossa alma também se comunica com as pessoas, mas nós temos um contato com Deus no nosso espírito, no nosso coração. Então esse coração, ele precisa ser cuidado, sempre limpo, porque é o local onde nossos sonhos são gerados, são fabricados por Deus, né? Eles são realizados aqui no coração. Então quando o Espírito Santo vem sobre os nossos sonhos, o Espírito Santo pode realizar nossos sonhos. Amém? Aleluia. Tomar um chazinho. Vamos fazer uma oração. Pedir a Deus a sabedoria, graça de Deus para fazer para que cada um possa aprender um pouquinho mais e ter uma experiência com Deus hoje. Ok? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que abençoe esta aula. Abençoe cada pessoa que está assistindo, especialmente aqueles que estão vivendo um momento de tristeza, de angústia, desemprego, problema de dívidas, humilhação, escravidão. O Senhor hoje vem abençoar e ressuscitar o sonho de cada um. Nós abençoamos cada um em nome de Jesus, pedimos que abençoe esta aula. O versículo que nós vamos ler hoje é Gênesis 50, 15. No final da história de José lá no Egito, quando morre o pai de José, os irmãos de José ficaram pensando, né? José vai acabar conosco lá. Morreu nosso pai, né? Gênesis 15. Maria vai ler para nós? Pode ser, Maria? Sim. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos? Então, vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, pensaram: ele vai nos fazer mal, né? Ok. Então mandaram dizer a José: teu pai antes da sua morte nos ordenou. Assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. Só um pouquinho. Então, o Jacó, antes de morrer, pediu aos seus irmãos que falassem para José: perdoa esses safados, né? Pelo mal que fizeram. E então José, quando ele ouviu isso, ele chorou. Verso 18 fala também Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram:
Eis que nós somos teus servos. Olha só, então os irmãos, depois de tantos anos que eles estão juntos, depois que José já tinha perdoado, depois que José já tinha liberado perdão, recebeu eles, abençoou, ainda os irmãos ainda desconfiavam que na morte de Jacó, José poderia se vingar dos irmãos. Vê só na cabeça daqueles irmãos. Então, esses irmãos vieram e se prostraram e falaram: nós somos teus servos. Então José responde no verso 19, Gênesis 50, 19: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia. Isto é conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós. Maria, lê mais forte aí, gente, 21. Agora, pois, não temais, eu vos te sustentareis, a vós e os vossos filhinhos. Assim eles os consolou e lhes falou ao seu coração. Olha só, então José disse: não tema, eu vou sustentar vocês e seus filhos, fica tranquilo. Oh, brincadeira, né? Que palavra, tremenda palavra. Eu sei que vocês já estudaram a história de José nas aulas passadas. Nós já aprendemos que esses irmãos de José, a história desses irmãos é impressionante, impressionante. A maioria dos irmãos de José traíram José, venderam, traíram seu pai, mentiram, aprontaram, no meio do caminho se desviaram, fizeram tanta coisa errada, mataram um monte de pessoas no caminho por pouca coisa, e dos filhos todos só José e Benjamim lá que não fizeram tanta coisa errada, né? Mas José demonstra um coração extraordinário, um coração bondoso, um coração perdoador e provedor. Observe que no último capítulo, uma história que a Bíblia gasta mais capítulos para escrever a história de José do que Abraão, do que Jacó, do que Isaac. Então é uma história extraordinária, uma lição para o mundo. E estudando, nós vemos um coração pronto para receber tudo que Deus tem e tornar-se um provedor. Então, primeiramente, vamos falar de provedor. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus proveu tudo. Deus é o provedor por excelência. Deus é o provedor. Ele criou tudo que existe, Ele que proveu. Ele continua provendo para o homem. Deus continua todos os dias provendo o ar que respiramos, a vida, o fôlego, a saúde, tudo é Deus que provê. Agora, quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no jardim, e agora Deus diz para o homem: seja o provedor. O provedor, alguém que fez o chá para mim aqui, o Júnior fez o chá, ele proveu um chá para mim, ele arrumou um chá, ele trouxe o chá, é um provedor. Alguém arrumou aqui o som, esse é um provedor, ele fez com que o som viesse até aqui, ele trabalhou para isso. Então, quando nós lemos na Bíblia que Deus plantou um jardim no Éden, plantou o homem no jardim, aí Deus ordena ao homem: agora você plante, agora você seja o provedor. Então Deus abençoa o homem e dá ao homem 4 níveis de bênção para que ele se torne um provedor. Quando Deus disse, abençoou o homem e a mulher, ele disse: frutificai. Quando Deus abençoou o homem, disse: frutificai, multiplicai e dominai sobre a terra. Deus está dizendo para ele: seja um provedor. Então o homem começa a plantar. Ele pega a semente e planta. Aí nasce
as frutas, árvores. O homem está provendo alimento para os animais, provendo para a sua família. Então o homem, especificamente o homem, mais do que a mulher, tem esse instinto de prover. Então por isso que o homem trabalha, né? Geralmente nem todas as mulheres trabalham fora de casa, mas o homem é obrigatório trabalhar fora de casa, porque ele tem que prover. Ele é o provedor do lar. O homem é o provedor físico, né? Ele precisa trabalhar fisicamente pela esposa. O homem é o provedor emocional da esposa. Se o homem passar um dia sem dar um elogio para a esposa, a coisa pega. Tá vendo? Então o homem tem que estar sempre dizendo: como tu está linda, mulher, como o cabelo ficou bonito. Às vezes tá horrível, né? Mas ele tem que prover o elogio. Não é verdade? Então o homem tem que estar sempre provendo emocionalmente para dentro de casa. Amém? E terceiro lugar, o homem tem que estar provendo financeiramente. As mulheres que estão me ouvindo aí devem estar vivendo isso aí que eu estou falando. Então, geralmente, o homem dá um cartãozinho, né? Cartão de crédito com saldo, né, ilimitado. Isso seria bom, né, se fosse assim, né? Mas acredito que a mulher de José tinha isso, né? Então o homem é um provedor. Vamos repetir junto: o homem é um provedor. Ele provê para si mesmo, para a esposa, para os filhos. E quando ele se torna um provedor maior, ele provê também para a sua família, para os seus pais. E se ele se tornar um provedor mais abençoado ainda, ele vai tornar-se provedor da cidade, da nação e de repente do mundo, que nem José. Então são níveis de unção que o provedor pode alcançar. Então são níveis. Então o Adão, ele é o primeiro provedor. Aí quando Deus deu a esposa e abençoou o homem e a mulher, eles são provedores de filhos. Eles começam a prover filhos para Deus. Entenderam? Então Deus dá aquela unção para eles prover. Ok? Quando é algo extraordinário, Deus mesmo provê, como o caso do cordeiro de Abraão, né? Deus provê lá no deserto, Deus proveu água no deserto, maná do céu, milagres e maravilha, porque Deus é o provedor. Mas agora quando Deus coloca o homem na terra, ele dá essa tarefa para o homem. Então é natural que o homem seja provedor, ok? Não tanto a mulher, mas o homem. Mas a mulher também é provedora, né? Cuida dos filhos, prover roupa, prover comida, muitas vezes para casa, prover carinho para o esposo, para os filhos, né? Tudo bem. Então só para entender que Deus Pai é provedor, e Ele criou os homens também para ser provedores. Porém, dependendo do tamanho do coração do homem, ele pode ser mais ou menos provedor. Então José, pelo tamanho do coração de José, ele tornou-se provedor do mundo. Quando José sobe, se apresenta para Faraó, e Faraó muda o nome dele, o Faraó dá um nome para ele profético. Chamou ele de provedor do mundo, ou então o salvador do mundo. Então o próprio Faraó viu nele um dom, se manifestou, salientou mais do que em outras pessoas. Ok? Então aqui está a nossa linha de pensamento. Deus é provedor, o homem é um provedor. Agora, do tamanho do coração do homem será a unção para ele tornar-se provedor. Mano amigo, uma xicrinha de café pequena, vou dar um exemplo aqui. Amém? Olha só, nós somos um recipiente de Deus, nós somos um vaso. Então Deus derrama sobre nós seu amor. Se o nosso coração é pequenininho,
vai derramar um pouquinho só, ok? Nosso coração é grande, olha só. Então aquele coração de José era maior que esse aqui, era uma piscina, né? Ou era um... Hã? Coração de mãe, um oceano de coração, ok? Vamos lá então. É muito importante que tudo está ligado ao coração. Então Deus trabalhou o coração do José desde o início, através de sofrimento, através de batidas. Deus foi alargando o coração dele. Lá no início, José era um provedor do pai dele. José cuidava do rebanho do pai, ele fiscalizava lá os irmãos, fazia relatório, ok? O coração dele era um bom coração. A primeira tarefa de provedor de José foi com o pai dele. Aí Deus tinha um plano para José. Deus olha o coração. Lembra quando Deus falou com o profeta Samuel a respeito de Davi? Deus disse que ele olhava para o coração e ele viu um coração bom ali em Davi. Por isso ele pôde encher. Então isso é muito importante. Por que é importante? Gabi, sabe o que nós vamos fazer semana que vem? Sabe, João? Simoninha, sabe, Lu? Nós vamos começar uma limpeza no coração. A partir do dia 30, 31, nós vamos começar algo que os judeus chamam de a contagem do homem. É um exercício espiritual que todo ano nós fazemos um retiro. Eu faço um retiro todo ano. E eu me preocupo em examinar o coração para ver se Deus pode dar mais ou ele tem que dar só um pouquinho. Então esse exercício é para alargar o coração, é aumentar. Então você vai ficar impressionado com um exercício espiritual que nós vamos fazer durante 49 dias antes da escola profética. É uma abertura de coração, é uma limpeza. Nós vamos examinar e limpar 49 áreas, ou 49, não é atributo de Deus, né, mas virtudes do homem. Nós vamos falar do amor os primeiros 7 dias, justiça os segundos 14 dias em diante, e vamos trabalhar isso, porque preste bem atenção, Deus trabalhou no coração de José, preparou o coração dele. Quando nós falamos de unção, nós precisamos examinar o coração. Quando nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul, em 2010, 2011, eu estava viajando por várias partes do mundo e voltei para minha terra. E aqui tinha muitos intercessores aqui, nos montes, e eu fiquei voltando naquela alegria de ver todo mundo orando. Deus falou para mim assim, precisa fazer uma limpeza. As pessoas que estão ministrando unção estão com o coração sujo. Não há pureza de coração. Então alguma coisa está sujando a unção. A palavra de Deus diz que a amargura, a raiz da amargura, ela destrói. Então a raiz da amargura, ela contamina a unção. Ela contamina o coração. Ok? Então vamos falar um pouquinho também dos irmãos de José. Irmãos amados, o pai é o mesmo. O pai de José é o mesmo pai dos irmãos. O Deus de José é o mesmo Deus dos irmãos. Agora, por que então que todos esses 11 irmãos, eles precisavam depender de José para ser abençoado por Deus? Por que José morre e a partir dos próximos anos, aqueles irmãos todos transformam-se em escravos no Egito? Pense comigo. Nós precisamos meditar sobre isso.
Quando José está vivo, ele é o provedor de todos os irmãos, dos netos, dos sobrinhos. Ele é provedor de todo mundo. Mas ele morre, então vem uma crise violenta. Todos se tornam escravos. Isso é muito importante, por quê? Porque quando o povo sai do Egito, Deus manda que eles limpem o coração durante 49 dias, porque o coração sujo, o coração não tratado, o coração egoísta, é a causa da escravidão deles. Compreende? Então, por alguma coisa que as pessoas fazem de errado, de maldade, é a causa da sua escravidão. Por isso que Jesus disse que veio para libertar. Então, Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo. E é isso mesmo. Então, ele é escravo. Então, vamos examinar aqui um pouquinho o coração. Vamos ver. Eu vou ler algumas passagens, porque nós não, nessa aula a gente não vai revisar tudo tintim por tintim, né? Nós vamos pegar algumas passagens importantes. Coração do provedor. O maior mandamento e o primeiro mandamento, Deus diz amar a Deus. Então eu digo, o coração do provedor é cheio de amor por Deus. Cheio de amor por Deus. O Júnior está preparando para mim uma filmagem do filme do José, e você vai ver quando a mulher de Potifar tenta José, ele disse que ele não ia cair no pecado para não entristecer o coração de Deus. Então, como homem ali, foi difícil para ele resistir à tentação. Mas ele disse para não ferir o coração de Deus, para não entristecer o coração de Deus. Então, observe que tipo de coração que José tinha. Ele tinha temor de entristecer o coração de Deus. E por isso que ele não pecava. Ok? Agora, José já vinha de uma decepção com os irmãos, quando ele caiu foi vendido, né, como escravo. Então, ouça bem, se ele não perdoasse os irmãos dele, deixasse a mágoa no coração, Deus não poderia usá-lo como usou. Então, em Mateus 22, 36, alguém perguntou para Jesus: mestre, qual o grande mandamento na lei? Então respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, um coração provedor, um coração de sonhador, ele ama a Deus de todo o coração. Agora, então, você já sabe que José não pecava, porque ele não queria ferir o coração de Deus. Então, essa deve ser a nossa motivação em tudo que a gente faz. Esse é o tipo de coração que Deus se agrada, né? Alguém que não faz coisas com receio de ferir o coração de Deus, entristecer Deus. Ok? Agora, a segunda parte do mandamento que Jesus respondeu. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. No versículo 40, Jesus resume: destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, primeiro, José ama a Deus de todo o coração. Segundo, ele ama os seus irmãos. Então, brincadeira, né? Esses dois trilhos aí chega para passar todo o trigo que nasceu no Egito, todas as toneladas, eles passaram por cima desses dois trilhos aí. Amor a Deus e amor aos irmãos. Mateus 5:21 também está escrito: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu de juízo.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser ao seu irmão, raca, louco, será réu diante do sinédrio. E quem disser tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar tua oferta e vai reconciliar com teu irmão primeiro. Depois vem e apresenta a tua oferta. Então, para você entender o que Jesus está ensinando aqui, ele está falando exatamente disso. Quando José foi chamado diante do faraó, aquele momento especial estava registrado por Deus, na agenda de Deus. Aquilo era o jubileu de José. Agora pense comigo, quando chega o jubileu de José, o momento dele sair da prisão, o momento dele subir, o momento dele ser promovido ao novo nível, naquela hora, ele precisava estar com o coração limpo. Se ele tivesse magoado com seus irmãos, Deus não poderia abençoar. Se ele tivesse deixado uma mágoa, Deus não poderia promovê-lo naquela hora. Ele ficaria na prisão muito tempo, talvez o resto da vida. Então, na época que aconteceu aquilo com José, era uma época de jubileu. E se você ler Levíticos 25, verso 8 em diante, na época, quando chegava o tempo do jubileu, o dia do jubileu, era preciso estar com o coração limpo e apresentar a sua oferta. Então, o que Jesus disse? Quando for apresentar a tua oferta, primeiro, tu tem que estar bem com teus irmãos. Então, é muito importante você saber disso. Vou fazer um cafezinho para tirar o sono pessoal. Amados, é importante fazer como é que se diz aqui, um parênteses aqui. Deus tem um dia marcado para te promover. Deus tem um dia marcado para mudar a tua fase. Deus tem um dia marcado para te abençoar, para te promover, te colocar a um novo nível. Deus tem um dia marcado para te dar o carro que você quer, a casa que você sonha, a viagem que você está esperando, a realização do teu sonho. Uma das características mais importantes de José, eu falei ontem, que José foi sonhador. Ele nunca deixou o sonho dele morrer. José protegeu o sonho dele. José não deixou nada matar o sonho dele. Então diga assim, o sonho é de Deus. E ele se apressa em realizar. Mas você tem que guardar o sonho, você tem que conservar o sonho, você não pode deixar morrer. Então, a luta que nós temos no nosso coração é exatamente essa luta, de não deixar o sonho morrer e também não deixar a mágoa entrar, a tristeza, a decepção. Você precisa entender isso. Qual é o teu sonho? Qual o sonho da sua vida? O sonho de José era prover para o mundo. Ele sonhava com feixes, né? Na sua frente, uma grande lavoura, uma grande colheita. Então Deus colocou um sonho nele. E ele foi fiel ao seu sonho. Na verdade, o sonho é de Deus. Você não tem sonho, nem capacidade de sonhar. Se Deus colocou um sonho dentro do teu coração, guarda ele, conserva ele, lute por ele, proteja o teu sonho, ok? E tem coisas que nos impedem de sonhar. Tem decepções tão graves, tão grandes, que nós paramos de sonhar. Tem algumas pessoas que não sonham mais. Eles vão para o túmulo, morrem decepcionados, tristes, frustrados, porque aquele sonho não foi realizado. Mas Deus quer realizar esse sonho, com certeza. Então José, o sonhador, o provedor,
ele nos dá essa lição. Ninguém apagou o sonho de José. E se ele tivesse deixado amargo no coração, a raiz de amargura, ela consome completamente, com toda a tua alegria, o teu coração. A raiz de amargura destrói a unção na tua vida e ela mata o teu sonho. Então eu creio que hoje, uma das coisas mais importantes que hoje todos nós devemos examinar, como tem pessoas nesse momento nos assistindo que tem esse problema. Você não sonha mais, você ficou ferido, machucado. Ontem, falando com a pastora Mara, ela me disse, olha, é a pior de todas as doenças que tem na igreja. A maioria das pessoas que vêm no consultório do pastor, da pastora, o coração está ferido, machucado, decepcionado com filhos, decepcionado com pais, decepcionado com irmãos, decepcionado com o patrão, e então aquela pessoa se torna amargurada, triste. Alguns adoecem até, ficam doentes, porque aquela mágoa, subiu. Então eu vou fazer um ponto aqui especial. No Canadá, onde a unção tem se manifestado muito nos últimos anos, eles aprenderam uma coisa muito linda, que é toda semana, uma vez por semana pelo menos, os pastores se reúnem e confessam um ao outro seus pecados, suas falhas. Eles limpam o coração. Por quê? Para que não estrague a unção que está ali dentro. Então, acho muito lindo isso. Aprendi muito com isso. Não fica triste. Você está no lugar, cai uma grande unção na tua vida, e daqui um pouco você tem uma decepção com alguém. Aí você fica para baixo. Não é assim? Quantas vezes você vai no culto, recebe aquele bomba de unção, sai lá cheio de Deus, cheio da alegria de Deus, chega em casa, acontece alguma coisa para você ficar triste. E se você ficar triste meio-dia, amanhã tu não tem unção nenhuma mais. Então por isso que o patriarca, antes de passar a unção para o filho, ele precisava estar alegre, com a alma feliz, a barriga cheia, a alma satisfeita e o coração transbordante do Espírito Santo. Então, senão ele não podia passar a unção, porque vai passar algo estragado. Então, guarda o teu coração, cuida do teu coração. Agora, esse versículo que fala, 24, deixa ali tua oferta diante do altar e reconcilia-te primeiro com teu irmão. E vem depois, apresenta a tua oferta. Por que Jesus ensina isso? Porque no ano do jubileu, no dia da expiação, antes de tocar o chofar e acontecer a devolução de terras, propriedades, porque no jubileu era o maior evento de todos os tempos. Quando o sacerdote tocava o chofar, as pessoas endividadas recebiam a quitação das dívidas, as pessoas que estavam presos eram soltos, libertas da prisão, as pessoas que estavam longe de casa voltavam para sua casa. Havia uma restituição completa, em todos os níveis. Mas antes de acontecer essa restituição, precisava uma oferta. Então, no dia da expiação, às 3 horas da tarde, era o dia de entregar aquela oferta. Então, todos se preparavam para aquela oferta e consagravam aquela oferta, e depois, então, o sacerdote tocava o chofar.
Então Jesus fala assim, ó, antes de levar esta oferta, reconcilia com teu irmão. Não vai lá levar essa oferta com o coração com problema com o teu irmão. Então imagina José lá na prisão, está chegando o dia que Deus marcou dele sair da prisão, está chegando o dia da promoção dele, ele precisa estar com o coração limpo, não pode ter nada contra seus irmãos. Entenderam até aqui? Certinho? Então, esta é uma das maiores lições da vida de José. Sonhador, ama Deus, mas cuida do coração. Não deixa a tristeza tomar conta do seu coração. Essa tem sido a maior luta que eu tenho nesses 30 anos de ministério. A maior luta é ir para um lugar, enfrentar perseguições, rejeições, e a gente sai dali quebrado, machucado, triste, mas tem que ir para casa e tem que dar um jeito de consertar, tem que dar um jeito de pedir a Deus que limpe o coração para poder voltar. Principalmente a pastora Mara, cansei de ver ela muitas vezes sair chorando, limpa as lágrimas, vai para o altar e canta umas músicas bem alegres, fala, profetiza, abençoa todo mundo, mesmo com o coração ferido. Tem uma musiquinha legal, assim, mais lentinha aí. Então, no coração é o lugar onde vai a bênção de Deus, onde vai a unção, e nós não podemos deixar aquilo ali, nenhuma amargura entrar, ok? Relembrando mais uma vez que quando chega o teu jubileu, você precisa estar bem com o seu irmão. Antes de entregar a sua oferta, tem que estar tudo quitado. Se tem uma coisa que é uma verdadeira assombração para um judeu, é no dia do jubileu, ou no dia da expiação, ele tem algum problema com algum irmão, e ele não consegue encontrar o irmão para acertar. Fica desesperado. Então você que vai vir para a escola profética, guarda isso. Há uma grande unção te esperando, mas ela vai entrar no teu coração. Limpa bem antes, ok? Limpa o teu coração para receber. Outra lição do coração de José. José serve o seu patrão como se fosse Deus. E aí, você faz isso? Você está servindo o teu patrão, aquele que é o provedor do teu salário, aquele que te sustenta, sei lá, dá um salário mensal. Ele, por mais ímpio que seja o cara, José trata o homem e faz tudo como se fosse para Deus. Então é outro segredo importantíssimo. Todo o trabalho que nós fazemos é para Deus. Deve ser assim. Colossenses 3:23 diz assim: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista, como para agradar a homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizeres, fazei de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Depois diga, coração perdoador. Perdoador. Então, essa questão de abençoar, perdoar alguém, quando a gente pensa que alguém nos ofendeu, sempre a gente pensa que esse perdão é difícil. Ah, o cara me fez isso, fez demais, fez aquilo. Quando Deus te fala em perdoar, nunca Ele está pensando na pessoa que te ofendeu. Ele está pensando em te abençoar, você limpar aqui dentro. Então, olha, José foi na casa de Potifar, ele foi
acusado de estupro. Então, que coisa mais medonha, né? Aquela mulher lá tentou seduzir José, não conseguiu, acusou ele de estupro. Aí imagina para aquele cara sair dali para cadeia injustamente. Eu vou te contar, hein? O cara tem que fazer uma ginástica espiritual para poder perdoar. Então Deus estava trabalhando no coração de José para tornar ele o maior provedor de todos os tempos. Então esse trabalho especial, maravilhoso. E nós temos uma passagem de Tiago 1, 2 e 3 que diz que devemos sentir alegre quando temos que passar por provações, pois estas provações cumprem o propósito que Deus tem de desenvolver nosso caráter, nos fazer amadurecer. E Pedro diz que não devemos ficar desapontados quando somos afligidos por algum sofrimento, pois é justamente por meio do sofrimento que que a nossa fé é provada. 1 Pedro 4,12. Então, desde que nós convertemos, essas provas, essas batalhas virão para preparar nosso coração. Então, em todas as situações que José passou, ele sempre sabia que Deus estava no comando. E pelo menos 2 vezes ele foi vítima de mentira, de acusações falsas. E ele não fez nada de errado. Hoje mesmo um irmão me abordou hoje e disse: pastor, eu estou louco para fazer a esposa dele, a ex-esposa dele, diz que há muito tempo está incomodando ele, já faz 6 meses. E praticamente ele queria fazer alguma coisa, ou pedir, né, desejar algo de mal para aquela mulher. O rapaz chegou a dizer assim: olha, pensei até em fazer alguma coisa ruim, não digo como que ele era macumbeiro. Eu digo: olha, se tem uma coisa que você pode fazer, é entregar para Deus. Mas se você agir mal, até uma oração feiticeira, até uma oração para ela ir mal, você está fazendo pacto com o diabo. Pastor? Sim. Se tu está desejando mal para alguém, até mesmo tu orar para Deus matar aquela pessoa, ou alguma coisa assim, ou fazer uma feitiçaria, você está entrando em pacto com o inimigo. Então, o correto é a lição que Deus nos deu através de José: baixa a cabeça, deixa bater, perdoa e segue alegre e feliz a mais um dia. O apóstolo Paulo também diz que em cada cidade que ele ia, ele já sabia que ia ser apedrejado. Deixa vir pedra. Amém? Então nós precisamos livrar desse sentimento de mágoa que pode perseguir nosso coração e destruir a unção que está sobre nossa vida. Hebreus 12:15 diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então essa raiz de amargura, tu imagina que aqui está a unção, e você planta lá uma plantinha que é uma raiz de amargura. Ela vai encher tudo, destruir tudo. Agora o coração perdoador, o coração do provedor, o coração do sonhador é um coração que perdoa. Mateus 5:20 diz: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus está dando uma aula para judeus que estavam ali prestes a receber o batismo no Espírito Santo, e ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás.
quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser raca será réu diante do sinédrio. E quem disser tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiver apresentando tua oferta no altar, lembrares que teu irmão tem algo contra ti, vai lá, deixa a oferta e vai reconciliar com teu irmão e tal. É isso que nós já lemos há um pouquinho atrás. Porém, aqui tem algo que vale a pena salientar. Jesus diz: se pois a vossa justiça não exceder a dos fariseus e os escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. O que Jesus está dizendo aqui? É muito fácil eu dizer assim, ó, a lei diz, descansa no sábado, não trabalha no sábado. Você não trabalha. A lei diz, enfim, honre seu pai, aquele monte de coisa. Mas se aqui dentro, no coração, não tiver amor por aquela pessoa, não for realmente de coração, não tem efeito. Então, naquela época, muitos fariseus e escribas estavam completamente corrompidos. Estavam completamente, coração cheio de mágoa, mas eles cumpriam a lei certinho. Os sábios dizem que na saída do Egito, quando o povo atravessou da saída do Egito até o Sinai, ali já poderia ter se cumprido toda a redenção, toda a salvação. Mas não se cumpriu porque eles pecavam muito. Eles pecavam demais. Daqui um pouco eles vão lá e fazem um bezerro de ouro. Daqui um pouco eles fazem lá uma rebelião. Daqui um pouco sobra só 2 em toda uma geração. Só Josué e Caleb. Aí Deus tem que esperar a próxima geração. Por quê? Porque aquele dia, lá da saída do Egito até o Sinai, era um dia que Deus queria emanar sobre eles as 10 emanações. Mas para isso eles precisavam limpar o coração. Então por isso Jesus ensina algo muito mais profundo do que os escribas e fariseus estavam falando naquela época. Naquela época que Jesus pregava no Mar Galileia, os essênios, eles se criaram uma seita lá perto do Mar Morto, e eles foram para lá para quê? Para se afastar do templo, se afastar dos sacerdotes daquela época, porque estavam corrompidos. Praticava a lei para fora do coração, mas aqui dentro estava sujo. Então esta é a lição de José. José entrou no lugar mais podre da terra, que é o Egito, lugar mais pecador da terra, e não deixou o coração ficar magoado, triste, sujo. Isso é demais. Nós temos um exemplo outro semelhante de Daniel também, que foi também assim que manteve o coração limpo, mesmo lá numa terra inimiga, né? Termina aqui quando o ensinamento de Jesus dizendo: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Está falando de prisão, está falando de acertar com o adversário, está falando de não ter nenhum problema com ninguém, ok? Essa é a palavra que Deus está falando através de José para nós. Ele estava preso, ele vai sair, mas se ele tivesse um problema com o irmão, um problema com alguém não resolvido, alguma coisa no coração, ele não sairia. Mateus 5, 27 diz também: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.
Então Jesus está falando assim, não é só cumprir a lei, não adultera. Tem gente que não adultera, mas ele fica olhando, ele fica imaginando, ele tem uma mente pornográfica. Então lá na mente dele ele já adulterou. Então nós estamos falando aqui de coração, de algo que está lá dentro, que ninguém vê. Não é cumprir uma religião, não é cumprir os mandamentos. Os mandamentos vêm para nos ensinar que aquilo que aquilo é pecado, mas nós podemos pecar sem praticar o ato, apenas no coração. E aí surge o coração. Então o que Jesus ensina? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança fora de ti. Pois te é melhor que se percam dos teus membros do que seja todo o corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-te de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá o corpo todo para o inferno. Então o ensinamento de Jesus dizendo que a nossa justiça, gosto muito desse versículo, porque desde 97 que eu fui para Israel e sempre admirei muito a cultura judaica e admiro até hoje judeus, mas no início a gente ficava assim meio fanatizado pelos judeus. O judeu era quase um super-homem para nós. Mas quando eu vi coisas, por exemplo, um menino de 4, 5 aninhos vendendo uma foto, um folder, por 50 centavos, e o preço era 1, e ele vendeu mais barato. Vai um lá e dá tapa na cara do menino, frente a todo mundo, de não poder olhar. Puxa, mas é um religioso, como é que faz isso? Então, os religiosos também pecam no coração, mais do que talvez as outras pessoas comuns. Então, a lição que Jesus disse, se a tua justiça não ultrapassar dos fariseus, como é que a minha justiça vai ultrapassar dos fariseus? No coração. Eu preciso ter meu coração limpo. Então José, ele tinha exatamente isso. Olha o que mais que Jesus ensina. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e faz chover sobre o justo e injusto. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Aleluia. Aqui nós vamos parar um pouco e vamos trazer a imagem do José de novo. José trabalha juntamente com seus irmãos, trabalha com seu pai. A dedicação do José era o ponto de dar sua vida pelo seu pai. Então ele está fazendo um trabalho de todo o coração. Aí ele vai preso e trabalha agora para um ímpio. Ele faz de todo o coração. Então ali ele ama o ímpio, ama aquelas pessoas do Egito que não merecem amor, né? Falando e ele faz o bem para pessoas que lhe fazem o mal. Vale a pena você assistir o filme de José e observar que aquelas pessoas que lá na casa de Potifar lhe prejudicaram, o antigo chefe dele batia nele, o próprio Potifar, que era seu patrão, que ele condenou à prisão. Quando José sobe, o que ele faz? Ele pega exatamente aquelas pessoas para trabalhar com ele. Que lição de moral, né? Nós vemos um caso parecido há pouco tempo com Mandela, né, na África,
que ele esteve preso muitos anos. Quando ele assume a presidência, os americanos estavam lá, os ingleses estavam lá, eles ficaram com medo. O homem vai assumir, nós já vamos fazer as malas. Então, cada um estava entregando o seu departamento do governo, já fazendo as malas, porque aquele homem, o Mandela, estava assumindo a presidência. Porém, aquelas pessoas prejudicaram ele. Agora está por cima. Então eles pensaram, o cara vai assumir e vai botar nós para a rua. Mas não foi assim. O cara disse, pode continuar aí. Vou deixar vocês bem onde vocês estão. Não vou tirar ninguém para a rua, não. Ah, mas nós prejudicamos você tantos anos. Exatamente. A resposta de José foi essa. Para isto que Deus me trouxe até aqui. Deus me deixou ir preso. Deus me deixou sofrer esses anos com um propósito. Para salvar pessoas. Para abençoar pessoas. Eu vou traduzir para você. Deus permitiu o sofrimento para limpar teu coração. Preparar teu coração para aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Então aqui está a lição. Se você quer que Deus derrame sobre ti uma unção de jubileu, como derramou em José. Perdoa agora mesmo as pessoas que te ofenderam. Aceita essa batalha, essa luta que você está passando. Talvez o desemprego, talvez a guarda aqui, ó. Não tem café, faz jejum. Não consegue dormir, faz vigília. Alguém te roubou, te logrou. Aleluia. Alguma pergunta, Márcio? Vocês estão quietos hoje, né? Tem alguma pergunta aí? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Nós já vamos pro final. Tem. Deixa eu ver aqui. Tem. Como ativar a unção que já recebemos do Davi? Como ativar? Que já recebemos. Ó, ativar o que Deus já deu e ficou morto é limpar. Tem que limpar o coração. Porque imagina que aqui o coração, Deus derrama unção e você vai colocando coisas em cima. Como nós já falamos, né? Não perdoa, fica triste, faz alguma coisa que não devia, vai acumulando, vai tapando o poço. Então nós temos que limpar. Nós vamos marcar dia 30, nós vamos ter mais um encontro. Eu quero conversar com todos os nossos alunos. Nós vamos começar 49 dias que nós vamos fazer exatamente isso. Uma limpeza. Examinar o coração. O primeiro exercício que nós vamos fazer é para ativar as emanações de Deus, começando com a primeira emanação. Lá na criação do mundo, Deus disse, haja luz no primeiro dia. E houve luz. A emanação que saiu de Deus ali recede amor. Então, nós vamos ativar isso no coração. Como se faz isso? Primeira pergunta que Deus vai te fazer é se você ama o teu próximo com a ti mesmo. Aí você vai olhar para o lado, vai dar uma olhada para quem está perto de você. Será que eu faria por ele o que eu faço por mim? Se eu ganhar um chocolate aqui, né, daria para aquele irmão ali? Não. Aí tu começa a perceber que teu amor não está afinado com o amor de Deus, né? Segundo dia, a pergunta de Deus é esta: você faz uma boa comida para os teus filhos, você faria para um desconhecido? Alguém que você nunca viu. E vai indo, até quando chega no 7º dia, talvez, a pergunta é: você amaria teus inimigos?
como a si mesmo. Então observe que Jesus disse que o único jeito das pessoas saber que nós somos discípulos dele é pelo amor. E o amor também tem misericórdia. Uma das perguntas que Deus vai nos fazer nesses 7 dias é essa: você perdoaria alguém que te ofendeu e que ele merece a morte? Com muita dificuldade, talvez você diga sim. Mas você daria o que você tem de melhor para ele? De presente? Entendeu? Então, enquanto não abrir isso, não ativa as emanações. Entenderam? Então, é aí que começa esse exercício que nós vamos fazer 49 dias. E todo dia tem um jejum, pelo menos uma refeição. E aquele jejum, se nós jejuarmos o almoço, nós vamos ofertar o valor do almoço. Se você almoça meio-dia na tua empresa, toma café, e você paga lá R$10 o café, você resolve jejuar o café. Aí você vai pegar aquele valor do café e separa como oferta. São 49 dias fazendo a mesma coisa, com o propósito de quando chegar o 50º dia, você receber tudo que Deus tem, a unção completa. Ok? Coloque a música do sonho de Deus aí. Nós vamos encerrar. Se tiver mais alguma pergunta, a Gabriela vai fazer. Esqueceu alguma coisa? Tem da Leonardo José Rezende. Ele pergunta como acabar com a raiz da amargura. Perdão. Pedir perdão. Aliás, liberar o perdão. Pedir que Deus cure teu coração e coloque teus olhos naquilo que Deus tem. Amados, Deus tem algo muito especial até a escola profética. Esse ano é o ano do jubileu. E no ano do jubileu é que acontece a liberação, a ativação. É nesse ano que Deus quer dar tudo que nós perdemos. E nós não podemos perder essa oportunidade. Nós precisamos tomar posse. Vai ser a maior escola de todos os tempos. Vai ser a maior unção de todos os tempos. Já tem gente aí, já está descendo do sul do norte para cá. Todos os dias tem grupo de jejum, 3 dias. Agora tem grupos de jejum de 3 dias de Esther. É o jejum mais violento que eu já vi. Eu fiz uma vez esse jejum, me deu vontade de tomar água do açude. Vocês já passaram por isso? Sim. Eu fiz o jejum e o açude na minha frente, e a sede vinha me coçar, eu olhava para aquele açude. Vontade de mergulhar ali, beber todo o açude. Água suja, tanta sede. Então, anteontem, né? Um grupo de irmãs lá do Arroio do Tigre fizeram 3 dias de jejum de Esther. Amanhã, depois da manhã, a pastora Mara vai para o monte também com as mulheres. A pastora Patrícia lá de Divinópolis, né? Está reunindo as mulheres, já são mais de 300 mulheres. Tem alguns irmãos aí lá do Pará que fizeram 50 dias, há poucos dias, né? Maranhão também. Maranhão? Também. Irmãos do Maranhão, apóstolo Lifas. O Clésio e os jovens. O Clésio, os jovens do Maranhão, ó, quero vocês aqui, hein, gente? Aleluia. Amém. Então, concluindo, o coração do provedor é um coração cheio de amor, misericórdia, perdão, benevolência. E é um coração que Deus pode encher da unção. Encher. Imagina, José disse para os irmãos dele: não se preocupe, não vou me vingar de vocês. Pelo contrário,
eu vou sustentar vocês e seus filhos. Veja que coração, hein? Pense bem no coração desse. Então eu quero perguntar para você, você quer ser como José? Você quer ser um provedor? Você quer abençoar pessoas que você que não são teus parentes, não são teus amigos, que não são da tua religião, não são do teu time? Você quer mostrar o amor de Deus que está no teu coração para aquelas pessoas? É importante que você prepare teu coração. Outra coisa muito importante para finalizar o estudo de José. Quando José revela o sonho para o faraó, ele diz: faraó, coloque homens que possam cuidar, administradores, para guardar 1/5 de toda a colheita, para quando vier a fome, possa salvar aquelas pessoas. 1/5 é 20%. Então é o dízimo em dobro. É como você dá o dízimo dobrado. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme para entregar o dízimo. Se falar para ele que ele tem que dar 20%, aí vai dar uma guerra, né? Não, ele não tem o dom de provedor. Então, o dom de provedor, ele tem desejo de abençoar mais ainda do que isso. Multiplicar. Então, quando nós vemos lá no final da história de José, quando Jacó abençoa, Jacó, ele adotou os filhos de José para fazer parte das 12 tribos e receber herança de Israel, terra prometida. Então eu imagino os filhos de José, que não eram filhos de Jacó, foram adotados. O avô adota os netos como filhos, para fazer parte da herança da terra de Israel. Então isso aí é só quem faz o que José fez para receber. Então me chamou a atenção que José aconselhou o faraó a guardar 20%, que é como dar um dízimo dobrado. E aí os 2 filhos dele são abençoados. Ele ganha a porção dobrada. Com José sempre era assim, porção dobrada. Aqui em Santa Maria, eu contei essa história ontem, culto. Santa Maria teve milagres extraordinários aqui. Mas houve uma época que não chovia há muito tempo. E eu estava fazendo um trabalho evangelístico na cidade, e muitos feiticeiros, macumbeiros estavam fazendo romarias para chover. Aí veio o diretor do jornal Folha de Santa Maria, que é o Flávio Pereira. E ele disse: profeta, por que vocês não fazem aí alguma coisa? Senão vão fazer todo mundo está fazendo romaria para chover. E eu disse para ele: olha, eu não vou fazer porque depois ninguém vai saber qual o Deus que atendeu, né? Todo mundo está rezando para chover, não chove. Não tinha mais água, estava acabando a água. A previsão de chuva só dali, acho que uns 60 dias. Simone, tu estava lá, né, Simone? Quem mais está aqui? Tinha mais alguém, não? E aí Deus falou comigo na segunda noite, no monte. E o Senhor disse para mim: marca o dia, marca a hora para chover. Nós marcamos o dia e a hora. Foi num sábado à tarde. E aí eu perguntei: Senhor, quem é que eu vou levar comigo? Aí o Senhor falou comigo: leva somente aqueles que dão o dízimo e a oferta igual ao dízimo, todo mês.
Em toda a nossa região, nós encontramos 39 pessoas que ofertavam um valor igual ao dízimo. E o Senhor falou, só essas pessoas podem orar para chover. Comigo deu 40. E aí naquela tarde, na praça, qual é o nome da praça? Saldanha Marim, Santa Maria, 2 da tarde, nos reunimos num círculo, e chega ali o Flávio, máquina fotográfica, e eu perguntei, o que o senhor vai fazer aqui? O que o senhor veio fazer? Ele disse, eu vim bater foto aí da chuva. Eu não tinha fé nenhuma. A minha fé estava lá, olhei para o céu, não tinha uma nuvem. E quando nós saímos ali, Venâncio Soares, descemos, não deu 50 metros, olhamos para o céu, estava vindo as nuvens. Foi muito lindo, até tinha uma senhora que gritou lá, pastor, eu vou ter que ir lá recolher minha roupa. Lembra? Qual é o nome dela? Não? Eu digo, irmã, vai cuidar de roupa numa hora dessa? Tinha 300 e poucos municípios perdendo tudo da colheita daquele ano. E aquela chuva salvou todos os municípios. E aquele jornal Folha de Santa Maria, lá no editorial, né? O Flávio colocou assim, a previsão de chuva para Santa Maria era para daqui a 30, 40 dias, tal, 60 dias. Os aparelhos meteorológicos previam chuva só para daqui a tanto tempo, tal. Mas um grupo de cristão, tal, do Ministério Engel, decidiram fazer uma caminhada pela chuva. E a chuva veio. Aí ele pergunta assim, será que os aparelhos meteorológicos falharam? Ou foi a oração desse povo que Deus respondeu? E ele conclui assim, nós, do jornal Folha de Santa Maria, cremos que Deus ouviu a oração desse povo. E ele até concluiu assim, mas creio que o profeta tem um celular de Deus, uns telefones. Então, ouvir isso de um jornal daquela época, né? Que o status em Santa Maria era ser macumbeiro. Bonito era ser um macumbeiro. Feio era ser um cristão. Mas Deus nos deu um grande ensinamento. E é um dos ensinamentos de José. Eu chamo essas pessoas que fazem um propósito de ofertar igual ao dízimo, nós chamamos de provedores. Provedores do ministério profético. Porque eles estão profetizando que quando vier os anos de seca, os anos de miséria, eles não serão atingidos. Quero que você feche seus olhos. Quanto tempo já deu de aula, hein? Vamos concluir. Eu quero fazer uma oração por vocês. Queria também, se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos vendo aqui, os irmãos estão acompanhando, o Ralph Freitas, José Roberto, aleluia, grande abraço, a Gabriele também está ali, a Rosângela Vieira, isso? Pastora Rosângela? A Rosângela tá. Ô, pastora Rosângela. Adriana de Pernambuco. Adriana de Pernambuco, um abraço. A Lore Pierre. O Diogo. Rodrigo. A Omília. O Diogo vai fazer 50 dias no monte? O Thiago. A Fátima Martins. Fátima Martins, Santa Maria. A Larissa. O Douglas. Do Grupo A1. Douglas do Grupo 1, ó, Deus abençoe. Bispo José Ângelo. Deus abençoe, Bispo. Diego Reis. Pastor João Vinícius. Pastor João Vinícius. Mateus Cuba. Aí, filhão. César Douglas. Mário
Antônio Monteiro Lopes. Mário Antônio Monteiro Lopes. Alessandra Cardoso. Alessandra A Cardoso. Gisele. Gisele. O Leandro de Faxinal, estão subindo o monte lá. Ah, estão subindo um monte. Uhum. O Leandro Faxinal, é? Isso. Força aí, filhão. O pastor Roger de Ponta Grossa. Pastor Roger é o homem das imagens bonitas? Sim, ele. Esse cara merece né? Verdade. Faz uns banners aí fantásticos, o pessoal pega ele de última hora, né? Aham. Ele vai dormir só falando, ele já... 5 lasca. segundos. 5 segundos. Cara é bom, viu? O Laurivo. Laurivo, A André e Emanuel estão assistindo. André, Manuel, A Andressa, o Carlos Andressa. Roberto. Andressa também tá aí? O Cleiton Veiga, a família. Leiton Veiga, família. A Meline Castro. Melene Castro. A Paula Fusco. Paula Fusco. Tem pão novo aí, Paula Fusco? Beatriz Celau. Beatriz. Rony Peterson. Rony Peterson. O Davi Kim. Davi Kim. A pastora Silvia Regina, lá é a família. Pastora Silva de onde? São Paulo. São ali, Paulo. perto do- Pastora Silvia. São José. Ah, ela vai vir uns dias antes para a escola, Essa né? é. Ô, glória. Aí uma equipe. Um monte aí, gente. Aleluia. O Renildo. Renildo Santos, Santos. Carlos Roberto. Carlos Roberto. Pastor Rogério de São Paulo, Donizete. Pastor Rogério. Donizete? É. Ô, glória. A Jô Carneiro. Jô Carneiro. Pastor Lindomar Barros. Pastor Lindomar Barros. Deise Souza. Deise. A Fernanda Machado aqui. Fernanda a irmã do Machado. Lizardo. A irmã do Lizar? Uhum. Ô, Fernanda, ó. O Roberto. A Fernanda acho que estava nessa caminhada, não sabe? Acho que tá. É, né? Tá. Santa Maria. O pastor Alberto Conte. A Pastor Alberto Conte, aleluia. Um abração, profeta. Claudinei Luz. Claudinei, Eunice de Lima. Eunice, O Rafael Capelari. A Dica. o Capelari, Jenny, aleluia. Jacaré também está aí, não? Márcio Lima. Márcio Lima, Eunice de Lima. Eunice Lima, A Lore, o Pierre. Lore, já Pastor falei. Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho, como é que tá, meu profeta? O Rudinei Cavassini lá. Rodinei Cavassini, lá de Caxias? Acho que é. ali O perto. homem que faz a... sabe o que eu estou pensando, Rodinei? É o Ney Cavassini. Eles Eu trabalham em planei. Caxias e faz uma... como é que é? Champanhe sem álcool. Eu recebi um presente desse irmão muito bonito lá. Isso é champanhe sem álcool, profeta. Aqui o Mário Antônio Lopes estão 7 semanas subindo um monte. Mauro terceirando Antônio Lopes, da onde? Da onde? Mauro Antônio Lopes, subindo do monte. Meu Deus, aleluia. Manda poder para cá, irmãos. Deus abençoe vocês aí, viu? O Valderi de Orixigre. Valderi, ó, 8 horas por dia está orando, né, Valderi? Aleluia. A Maria Augusta de Santa Rosa. Maria Augusto, Ana Carolina. Ana Carolina, O David Pedro Leopoldo. Davi de Pedro, A Oníris, que é da Primavera do Leste aqui. Onílio Primavera do Leste, lá, mesmo pro Rinaldi. A Aleluia. A Paula Fuscos que vai ter pão logo, logo. Oh, vai ter pão. Olha, eu vou te dar uma dica. É pão de. Diz aí, de milho, Júnior? Não, aquele outro. Quinoa. Quinoa. Pão de quinoa, pão preto. Aqueles bem preto. A gente que não engorda. Estamos num jejum aqui de Daniel, irmão. O negócio aqui não pode comer pão. Né? Pão preto dá, não dá? O Rodrigo Daniela de Indaiatuba. Rodrigo Daniel Deto. Ô, Rodrigão. O Marcel. Aqui Marcel. de Cantum. Aleluia. A Débora lá da excursão, da caravana lá. Débora. A Débora Natelli, Ah, de Débora. Belo Horizonte. Ó, Débora está fazendo excursão aí de Belo Horizonte. Tivemos um encontro fantástico, maravilhoso, com a Débora, a pastora também, a pastora Bianca, de Belo Horizonte. A mãe dela, tem a pastora dela também, onde as mulheres receberam muita unção. E a Natelli está fazendo uma excursão, uma caravana, contratou lá uma agência e está fazendo um negócio que bom que todos os estados fizessem a mesma coisa, viu? O ano que vem, com mais tempo, dá para organizar. Contrata aí uma empresa e já faz mais barato, o pacote com hotel e tudo. Eles estão pagando assim um preço muito, né? Muito bom. Muito baixíssimo. Já com hotel, acho que tem até subido um monte até. Também, acho que tudo. Aleluia. Aqui a Adriana eles estão em Pernambuco e vão subir um monte também. Adriana pra em orar. Pernambuco, Adriana subindo um Maria. monte. Glória a Deus. E a família Conte
Família Conte. Vai vir toda a família, viu? Isso. A Mônica Salles. Mônica Salles. A Márcia Freire de São José dos Campos. Márcia Freire de São José dos Campos. Eu falei o Rodrigo Jandeatuba. Já, Rodrigão já. Rafael Tainara Veloso de Belo Rafael Horizonte. Tainara de Belo Horizonte, aleluia. Calorzinho de Belo Horizonte, amados. Margarida Isis da Bahia. Margarida da Bahia. Elas mandaram até uma oferta hoje à tarde. Ah, é? Mandaram oferta do quê? Pela Escola Profética, que elas estão acompanhando. Uma oferta para a Escola Profética? Elas estão depositando todo mês. Uma oferta para ajudar. Como é que é o nome dela? A Margarida e a Isis. Irmãos, olha só, esses irmãos que estão mandando uma oferta para a Escola Profética, nós temos todo ano um grupo de patrocinadores, pessoas que patrocinam, porque só aquela inscrição geralmente não cobre as despesas da escola. E se for uma igreja, a gente coloca ali na matéria, aquelas igrejas estão patrocinando, porque a divulgação é muito grande. Para você ter uma ideia, são mais de 1 milhão de pessoas que estarão acompanhando a escola. Então, divulgar o nome daquela igreja que está patrocinando também é muito legal. E também, aqueles que vão dar uma oferta no dia, ou daqui até lá, preparando, será uma oferta de jubileu. Então, nós vamos tocar o shofar no dia e proclamar nosso jubileu. Então, essa oferta, tem alguns que mandam oferta mensal, estão preparando antes, tem alguns que mandam todo dia, tem irmãos que pedem no banco lá R$50, R$10, e eles têm o trabalho ali no banco, então merece aí realmente uma bênção. São os provedores do nosso ministério, nós honramos muito e amamos muito, viu? Ok? A Cláudia, Isaac e a Daça. Cláudia, Isaac e a Daça estão assistindo. Aleluia. Isaac estava toda semana aqui. Eu ia lá hoje. Ia no monte, ia passar lá, mas não foi. Fiquei sem carro, Isaac. A avó saiu e eu fiquei sem carro, fiquei em casa, tá? A pastora Beth de Anápolis. Pastora Beth de Anápolis, aleluia. Está na visão e estará aqui também. Seja bem-vindo. Maravilha, viu? Irmãos, tem alguns que vêm uns dias antes, tá? Nós temos aí uma caravana do pastor José Roberto, de São Paulo, pastor Érico de Brasília, tem o pastor Hélio do Rio de Janeiro, tem os irmãos lá do irmã Natiele de Minas Gerais, é uma lista muito grande, alguns que querem vir antes, então, importante. Vamos encerrar essa música aí. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e que você apresente teu sonho para Deus. O sonho de Deus. Eu tenho um sonho parecido com o de José, que é um dia poder abençoar a África, milhares de crianças na África. E eu quero esse sonho comigo também. Eu creio que no momento de maior crise do mundo, será o momento que Deus vai derramar essa unção de José. E pessoas vão receber algo muito grande de Deus para poder abençoar outras, especialmente pessoas que passam fome. Então esse dom de José nasce no deserto. Então imagina que o provedor, ele é sonhador e é um plantador. E a semente do sonhador, a semente do provedor, ela nasce e floresce na crise. Precisou vir uma crise no mundo, para o mundo conhecer o Deus de José. E eu creio que hoje é o dia que vai acontecer isso. Então, eu quero que você ore comigo. Nós vamos apresentar nossos sonhos para Deus e o que você espera alcançar na escola profética. Se lançaram você numa cova, meu irmão, se você perdeu a esperança, não desista. Porque Deus está trabalhando no teu coração.
Mas o sonho que Deus colocou no teu coração jamais vai morrer. Pode vir a crise que vier. Pode ter os irmãos te massacrar. Pode você ser acusado injustamente. Pode ir para a prisão. Mas quando chegar o teu jubileu, Deus te tira da prisão. Porque se Deus te quer no palácio, ninguém te segura na prisão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada um dos irmãos que nesse momento estão conosco nesta aula, Senhor. Pedimos que o Senhor ressuscite os sonhos, que o Senhor dê uma unção especial, que o Senhor mande tocar o chofar e tirar o teu povo da crise, aqueles que estão passando por lutas, desemprego, fome, desesperado com a situação da crise que estão enfrentando. Visita o teu povo, Senhor, e abençoa cada um. Em nome de Jesus. Ressuscita os sonhos. E aquilo que eles sonham alcançar, que o Senhor dê graça para que até a escola profética ele seja preparado para receber a maior unção de todas as suas vidas. Em nome de Jesus. Abençoa você, abençoa nossos filhos. Está começando o sábado, Shabbat Shalom para todos. Fique na paz. Deus abençoe vocês. Passe essa aula para seus amigos, seus irmãos e leve esse assunto aí para os grupos de estudos e te prepare. Está chegando o melhor tempo da sua vida. A crise e o deserto. O deserto é o cenário predileto para Deus se manifestar. Deus te abençoe.